Olá, pessoal. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o parágrafo padrão. De antemão, eu já peço desculpas pelos ruídos externos, não temos como evitá-los nesse período de ensino remoto intencional. Então, vamos começar a nossa aula com uma definição do Otton M. Garcia, certo? Numa obra chamada Comunicação em Prosa Moderna. Ele vai definir pra gente, né, trazer uma definição do que seria um parágrafo, né, que é uma coisa, eu acho que a gente não até pode ter pensado sobre isso, né, em algum momento da nossa trajetória acadêmica, mas de fato, talvez esse seja um conceito que perpasse aí algumas considerações como é aquele espaçozinho que a gente deixa, né, no início do texto, termina com ponto, né? E aí o Garcia vai dizer o seguinte pra gente: o parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear. Aqui se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Então, o parágrafo gira, né, ele acontece linguisticamente em torno de o que o Garcia chama de uma ideia central, né, ou uma ideia nuclear. E a essa ideia nuclear são apresentadas outras ideias que estão relacionadas com essa primeira. Esse é o conceito, né, de um parágrafo que a gente chama de parágrafo padrão. Mas aí nós podemos nos perguntar, bom, esse conceito se aplica a todos os parágrafos, né? Todos os parágrafos se constituem dessa forma? Então, para isso, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu trouxe alguns textos, né, diferentes, para que a gente possa analisar como isso acontece. Então, esse é um texto retirado de um artigo de opinião do El País Brasil, de Tamires Sampaio, intitulado Por uma cidade antirracista e o bem viver em São Paulo. E aí, nesse parágrafo, a Tamires diz o seguinte: por ser uma cidade grande, São Paulo carrega características antagônicas. Riqueza na mão de poucos, pobreza na vida de muitos. Segurança para privilegiados, criminalização e segregação social para a maioria. Essa desigualdade se acentua de acordo com o território em que se vive na cidade e há muito tempo vem sendo comprovada por números e estatísticas que nos inquietam. Então, a gente já pode perceber aqui, né, na fala da Tamires, que nós temos uma estrutura muito parecida com aquela sobre a qual o Otton Garcia falou lá no início, né? Então, nós temos um tópico frasal, que fica muito evidente, né? Quando ela diz assim, São Paulo é uma cidade grande, né? Que carrega características antagônicas, né? E aí, a partir disso, a partir dessa ideia inicial, desse tópico frasal, né? Ela vai desenvolver o seu texto. Então, ela vai explicar como é que funcionam esses antagonismos, onde estão esses antagonismos. Então, ela diz, bom, a riqueza está na mão de poucos e a pobreza na vida de muitos. Então, notem que são ideias antagônicas que ela vai apresentando, né? Segurança para privilegiados, criminalização e segregação social para a maioria. E aí ela finaliza o parágrafo dizendo que essa desigualdade se acentua de acordo com o território, com o lugar em que se vive na cidade. E termina falando sobre comprovação através de números ou de estatísticas, o que nos leva a crer que muito provavelmente nos próximos parágrafos, ela irá apresentar esses números, essas estatísticas que comprovam essa assertiva, essa afirmação que ela fez aqui neste parágrafo. Então,
por ser um texto de natureza argumentativa, né, como é o caso do artigo de opinião, esse parágrafo é um parágrafo que se aproxima, né, muito do conceito apresentado pelo Otton Garcia. Vamos passar então para alguns parágrafos, na verdade, né, da obra A Hora da Estrela, né, um romance da Clarice Lispector, que conta a história de Macabeia, que é uma nordestina, uma jovem nordestina, que vai para São Paulo, né, leva uma vida muito simples, muito ingênua, né, a Macabeia, acaba se apaixonando pelo, acho que, Olímpico de Jesus. E o Olímpico de Jesus é um canalha, né, um cafajeste que maltrata muito a Macabeia e bom, né, as coisas vão se desenrolando a partir disso. Eu destaquei um trechinho aqui do livro, onde a Clarice diz assim: será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Né? Esse trecho aqui é retirado bem no início da história. Mas ao escrever que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, inventa-se a. Esse vosso nome, Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Né? E aí a Clarice vai dizer por que escreve essa narrativa, né? Esse romance. Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim, às vezes, a força é que faz o conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, né? Ela está falando da Macabeia, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força da lei. Então, notem que aqui nós temos, eu chamo a atenção especialmente para esse parágrafo, nós temos um parágrafo constituído por apenas uma linha, né? E esse parágrafo é uma pergunta, uma questão que ela vai, né, responder nos parágrafos seguintes. Então, notem que, nesse caso, não necessariamente esse parágrafo, né, se encaixa naquele conceito, né, do Otton Garcia, que foi apresentado no início da aula. Sigamos para o próximo. Agora a gente tem um romance do José Saramago, do português José Saramago, chamado Ensaio sobre a Cegueira, que fala sobre uma doença que toma conta do mundo inteiro de uma hora para outra, sem explicação aparente. E essa doença, na verdade, é uma cegueira branca. Então, imaginem vocês que de uma hora para outra, todas, ou quase todas, né, teremos que ler a história, quase todas as pessoas ficam cegas. Então, imaginem o caos social que é uma sociedade inteiramente cega, vivendo num mundo feito para pessoas que enxergam, né? Tudo vira um completo caos. Então, eu não vou ler o parágrafo todo, mas só para que a gente tenha uma ideia, né? O José Saramago diz assim: tenho de abrir os olhos, pensou a mulher do médico. Através das pálpebras fechadas, quando por várias vezes acordou durante a noite, percebera a mortiça claridade das lâmpadas que mal iluminavam a camarata. Mas agora parecia-lhe notar uma diferença. Uma outra presença luminosa. Poderia ser o efeito do primeiro lusco-fusco da madrugada. Poderia ser já o mar de leite a afogar-lhe os olhos. Disse a si mesma que ia contar até 10 e que no fim da contagem descerraria as pálpebras. 2 vezes o disse, 2 vezes contou, 2 vezes não as abriu. Ouvia a respiração profunda do marido na cama ao lado, o ressonar de alguém. Como estará a perna daquele? Perguntou-se, mas sabia que neste momento não se tratava de uma compaixão verdadeira. O que queria era fingir outra preocupação. O que queria era não ter de abrir os olhos. Nessa passagem, essa personagem, né, a mulher do médico, ela tem medo de abrir os olhos porque, né, ela adia o momento de abrir os olhos no amanhecer porque ela tem medo de já estar cega como os demais, né? Ela está rodeada de pessoas cegas. Mas notem
que esse parágrafo não termina aqui, né? Ele é um parágrafo longo. A escrita de José Saramago tem essa tendência, né, desses parágrafos mais longos, né? Então notem que enquanto a Clarice tinha um parágrafo de uma linha, José Saramago às vezes tem parágrafos que vão assim de uma página para outra com muita frequência. E para finalizar, o primeiro parágrafo de um outro romance da Clarice chamado Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, que começa, né, a Clarice começa o livro, começa o romance, começa o parágrafo com essa vírgula aqui, né? Então é interessante notar que parece que com esse recurso a Clarice nos diz assim, olha, essa história, você já está lendo essa história no meio dela, ela já está acontecendo, né? Interessante quando a gente pega esse livro, da primeira vez que eu peguei, eu fiquei pensando que estava faltando alguma página, né? Que alguma página tinha sido arrancada. Então fica aí o convite para ler Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Bom, e aí, a que tipo de conclusão a gente chega, né? Que aquela definição do Otton Garcia, né, é uma definição que serve, né, aquela estrutura de parágrafo que ele apresenta, serve a alguns parágrafos, mas a nem todos eles, né, ela serve mais aos parágrafos de natureza dissertativa, né, de natureza argumentativa, de natureza expositiva, que exigem, portanto, um trabalho maior com o rigor das ideias, com o rigor da objetividade nessa composição, né? Então, esse parágrafo padrão, com essa estrutura, né, do tópico frasal, das ideias secundárias que se alinham àquele tópico frasal, né, é uma estrutura típica dos parágrafos dissertativos, dos parágrafos argumentativos, né, daqueles parágrafos presentes em textos que exigem essa composição, e não necessariamente como nós vimos nos textos de caráter literário, né, nos romances, nos contos, nas crônicas. Esses textos têm a liberdade de ideias, né, de composição de ideias, e portanto não seguem essa estrutura do parágrafo padrão. Então, dito isto, gente, a gente vai entender como é que é essa estrutura desse parágrafo padrão. Então, a primeira coisa que a gente entende é que o parágrafo padrão ele é formado por uma introdução, que também é denominada, né, de tópico frasal. E esse tópico frasal é constituído de uma ou duas frases curtas, né? E o que é que ele expressa? Expressa de uma maneira sintética, né? De uma maneira objetiva, a ideia principal do parágrafo, né? Então, os parágrafos, novamente, né, dissertativos, argumentativos, né, eles tendem a apresentar o tópico frasal logo no início, né, desse parágrafo, logo no início desse texto, né, a gente entende o parágrafo como um texto micro, né, uma estrutura microtextual. Então, a gente tem um parágrafo com introdução, depois o desenvolvimento das ideias, que corresponde a uma ampliação, né, desse tópico frasal que nos já foi apresentado no início do parágrafo, e essa ampliação se faz a partir da apresentação de ideias secundárias que ou fundamentam ou esclarecem o tópico frasal. E por fim, nós temos a conclusão, que nem sempre está presente, né, em todos os parágrafos, principalmente naqueles parágrafos mais curtos, mais simples. É uma espécie de retomada da ideia central, né, do tópico frasal que foi apresentado, levando em consideração diversos aspectos selecionados, no seu desenvolvimento. E aí a gente pensa, tá, professora, mas assim, como é que eu construo então um parágrafo, né? Vamos pensar, por exemplo, na dissertação argumentativa do Enem. Vamos pensar nos editoriais, nos artigos de opinião, né, nos textos da esfera argumentativa, né, da esfera
dos argumentos, como é que a gente constrói o parágrafo? Como é que eu inicio um parágrafo? Muitos alunos perguntam. Então, vamos ver como é que nós vamos, como é que nós podemos, né? Quais são as possibilidades aqui, os tipos de tópicos frasais. Então, a primeira possibilidade que nos é apresentada lá pelo Walton Garcia é iniciar o parágrafo através de uma declaração inicial. Então, eu inicio o parágrafo com ou afirmando, né, ou negando alguma coisa, que será em seguida justificada ou fundamentada no desenvolvimento do meu parágrafo. Então, vamos a um exemplo de como isso se processa. Aqui nós temos um texto que diz, um parágrafo que diz o seguinte: a prática da redação é muito importante para a formação profissional. Não é apenas por causa da necessidade de redigir cartas, relatórios, ofícios e, eventualmente, artigos que um agrônomo, por exemplo, precisa saber escrever. A prática da redação é fundamentalmente um excelente treinamento para a organização do raciocínio e para o desenvolvimento da capacidade de se expressar. Então, olha só, o tópico frasal aqui, né, é essa declaração inicial, né, que os autores do texto fazem. A prática da redação é importante para a formação profissional. Então, existe uma assertiva aqui no início, né, uma afirmação inicial, uma declaração inicial, nesse caso uma afirmativa, né? E essa declaração inicial é desenvolvida, né, no restante do parágrafo. Né? Ele vai desenvolver essa ideia, argumentar em favor dela. Então, a primeira forma de iniciar o parágrafo é fazendo essa declaração inicial. A gente nota, por exemplo, que do texto do El País, a autora usa o mesmo recurso, né? Aqui, né? Por ser uma cidade grande, São Paulo carrega características antagônicas, né? Então, ela também usou esse recurso da declaração inicial. Além da declaração inicial, o que é que nós temos? Nós temos a definição, certo? Esse recurso de iniciar o parágrafo com a definição é um recurso muito didático, né? Ou seja, que é sempre ensinar alguma coisa. Então, vamos ver aqui. A língua é um conjunto de sinais que exprimem ideias. Sistema de ações e meio pelo qual uma dada sociedade expressa o mundo que a cerca. É a utilização social da faculdade de linguagem. Então, vejam que o autor desse texto começa o texto trazendo para a gente uma definição do que seja língua, né? Então, essa maneira de iniciar um parágrafo é muito comum em textos didáticos, né? Nos livros, nos manuais didáticos, né? É um recurso bastante comum nesse tipo de texto. Depois nós temos também a possibilidade de iniciar o parágrafo, né? De apresentar o tópico frasal por meio de uma divisão, né, que é novamente um processo muito comum em textos didáticos. Então, nós temos aqui o texto que diz o seguinte: dividimos o ensaio em 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Notem que esse recurso, né, da divisão, ó, ele explica lá: dividimos em 3 partes, quais sejam, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Minha mão é super torta, né? Não consigo fazer essas linhas muito retas. E aí, no desenvolvimento do parágrafo, ele vai justamente explicar cada uma dessas partes do texto, né? Então, ele explica um pouco sobre a introdução, depois sobre o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para o tópico frasal, que mostra justamente essa divisão, né? Então, ele divide lá o texto, ele apresenta o tópico frasal aqui no iniciozinho com essa divisão.
Nós podemos também, e aqui, gente, talvez seja a estratégia mais comum utilizada nas provas, né, da dissertação argumentativa do Enem, que é iniciar o parágrafo fazendo uma alusão histórica, né? Então, muitos alunos iniciam a redação, na verdade, a introdução do texto, com essa alusão histórica, né, que é nada mais do que fazer referência a um fato acontecido, real ou fictício, aí vai depender do texto, né, da intenção do autor. Claro que na dissertação argumentativa, né, a tendência é utilizar fatos que eles possam relacionar depois, né, a argumentação. Então, de modo geral, utiliza-se, não se faz alusões, né, a crendices ou lendas, mas pode-se também utilizar, né, sabendo se utilizar corretamente, nós podemos também fazer alusões, sim, a lendas, a mitos, a crendices, dependendo, claro, da temática, né, da redação. Então, vamos ver aqui como isso se processa, né? O parágrafo começa dizendo o seguinte: conta uma tradição cara ao povo americano que o sino da liberdade, cujos sons anunciaram em Filadélfia o nascimento dos Estados Unidos, inopinadamente se fendeu, estalando pelo passamento de Marshall. Então, ele vai fazer essa alusão, né, histórica, né? Ele está falando dessa tradição que é cara ao povo americano, do sino da liberdade, né? Que ele diz que se fendeu, né, pelo passamento de Marshall. Então, ele faz essa alusão histórica, né, para poder desenvolver o seu pensamento, a sua argumentação. O parágrafo também pode ser iniciado, né, o tópico frasal pode também vir na forma de uma interrogação. Então, aqui nós temos: por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Nesse caso aqui nós temos, né, um texto de natureza literária, certo? E aí a Cecília Meirelles vai continuar dizendo: há sentimentos antigos dentro de nós que não perdem a força, que não se deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos. Estão apenas reclinados, como em cadeiras invisíveis, numa obscura sala de espera. E é interessante, né, como ela vai falar desses sentimentos, dessas sensações que não podem ser aniquilados pelo tempo, justamente fazendo essa comparação, né, com as cadeiras invisíveis numa obscura sala de espera, né? Eles estão lá aguardando para serem acessados. Então, a Cecília Meirelles começa o parágrafo com uma pergunta, né, com uma interrogação, se é possível também. E agora, já que a gente já falou sobre como iniciar o parágrafo, então, como é que a gente desenvolve, né, o parágrafo? Quais são as maneiras de desenvolver aquele tópico frasal? Então, eu posso desenvolver o tópico frasal por meio de enumeração ou descrição dos detalhes. Então, nós vamos aqui com outro texto de natureza dissertativa, né, de natureza dissertativa argumentativa, que diz o seguinte: a vida agitada nas grandes cidades aumenta os índices de doenças no coração. Então, aqui nós temos o tópico frasal. E aí o autor vai dizer o seguinte: o tráfego intenso, o ruído do tráfego, as preocupações geradas... Desculpa, tá faltando um S aqui, tá, gente? As preocupações geradas pela pressa, o almoço corrido, o horário de entrar no trabalho, tudo isso abala as pessoas, produzindo estresse e ataca o coração. Então, notem que lá no tópico frasal, ele fala da vida agitada nas grandes cidades, né?
E aqui no desenvolvimento, o que é que ele vai fazer? Ele vai, né, descrever a vida, colocar os detalhes dessa vida agitada nas grandes cidades. Então, quais seriam, né, esses detalhes? Tráfego intenso, o ruído do tráfego, preocupações geradas pela pressa, almoço corrido, horário de trabalho. Então, é um recurso bastante comum, né, no desenvolvimento dos parágrafos, do parágrafo padrão. Eu posso também, né, recorrer ao desenvolvimento por definição. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse parágrafo. Diz o seguinte: a vida agitada nas grandes cidades aumenta os índices de doenças no coração. Então, aqui nós temos o nosso tópico frasal, né? E aí o autor diz: vida agitada é aquela em que o indivíduo não tem tempo para cuidar de si próprio, à mercê dos compromissos assumidos e do tempo exíguo para cumpri-los. Então, note que aqui no tópico frasal, o autor ou a autora fala em vida agitada. E no desenvolvimento, ele vai definir o que é vida agitada, certo? E depois ele continua, né? Entre as doenças do coração, a mais comum é a que ataca as artérias coronárias, assim chamadas, porque envolvem o coração como uma coroa para irrigá-lo em toda a sua topologia, né? Então, notem que ele vai falar das doenças do coração, né, que já foram citadas lá no tópico frasal, e aí ele aproveita esse espaço, né, para definir o que seriam essas doenças, né, do coração, né, que atacam as artérias coronárias e que são chamadas dessa forma, porque envolvem o coração como uma coroa. Então, notem que ele está usando esse recurso o tempo inteiro, né, da definição, tanto aqui em vida agitada, meu Deus do céu, não sei fazer um círculo, quanto aqui mais abaixo para falar das doenças do coração, tá certo? Eu posso também desenvolver o parágrafo por meio de um confronto de ideias, né? Vamos entender isso daqui como um combate de ideias, certo? Então, vamos lá. O Rui Barbosa diz assim: política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Então, aqui nós temos o nosso tópico frasal. E aí ele diz assim: antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. Então, agora ele vai confrontar essas duas ideias, né? Então, ele coloca aqui, ó, a política é a arte de gerir o Estado segundo os princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis, né? E aí, do outro lado, né, notem que ele está confrontando uma coisa com a outra. Do outro lado, ele diz: a politicália, né, por sua vez, é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais, né? Então, é uma maneira de desenvolver o parágrafo, esse combate de ideias, esse confronto de ideias. Uma outra forma de desenvolver o parágrafo é através da analogia ou da comparação. Vamos ver como isso se processa. A vida agitada nas grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Então, aqui nós temos o nosso tópico frasal, né? A nossa afirmação inicial. E aí o autor conversa, né? Se dirige ao leitor dizendo assim: imagine o leitor, por exemplo, um automóvel dirigindo suavemente, com trocas de marcha em tempo exato, sem freadas bruscas ou curvas violentas. A vida útil desse veículo tende a prolongar-se bastante. E aí, ó, notem que ele, né, agora vai pedir para o leitor comparar esse automóvel com outro automóvel, né? Imagine agora o contrário.
Um automóvel cujo proprietário se compraz em arrancadas de cantar pneus, curvas no limite de aderência, marchas esticadas e freadas violentas. A vida útil deste último tende a decair miseravelmente. Então vejam que é uma comparação, né? Ele pede para que a gente compare um automóvel a outro, e ele vai usar essa comparação para falar, né? Logo depois, a gente imagina que para falar logo no parágrafo seguinte, para fazer para construir essa argumentação aqui sobre a vida agitada nas grandes cidades e a relação que elas possuem com as doenças do coração. Sigamos então, né, já aqui no finalzinho da aula, para um outro tipo de desenvolvimento, que é apresentar causas e consequências. Então vamos lá para este texto retirado lá do livro Técnicas Básicas de Redação. Então, ele diz o seguinte: a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população, pois os parlamentares, em sua maioria, preocupam-se muito mais com a discussão dos mecanismos que os fazem chegar ao poder do que com os problemas reais da população. Com isso, os grandes problemas que afligem o povo brasileiro deixam de ser convenientemente discutidos. Então notem, né, que o texto faz esse movimento de causa-consequência quase que o tempo todo, né? A autora começa falando que a classe política brasileira, né, não goza de muito prestígio e confiabilidade, né? A população não confia na classe política brasileira. E aí ela explica dizendo, né, ela explica esse fato dizendo que os parlamentares, em sua maioria, ela não diz que todos os parlamentares são assim, né? Em sua maioria, preocupam-se muito mais com a discussão dos mecanismos que os fazem chegar ao poder do que com os problemas reais da população, né? E por causa disso, né, o que é que acontece? Os grandes problemas que afligem o povo brasileiro deixam de ser discutidos. Então notem que esse recurso, né, da causa e da consequência constrói uma argumentação bastante sólida, se bem utilizado. Nós podemos também desenvolver o nosso parágrafo por meio de desenvolvimento de um exemplo específico, certo? Então vamos analisar o texto. A vida agitada nas grandes cidades aumenta os índices de doenças no coração. Temos aqui o nosso tópico frasal, então vamos agora para o desenvolvimento. Imaginemos um chefe de família que deixa sua casa às 6h30 da manhã. Logo de início tem de enfrentar a fila da condução. A angústia de demora. Será que vem ou não vem o ônibus? Finalmente vem. Superlotado. Sobe ele aos trancos e logo enfrenta a roleta. Troco? Não tem troco para 20. Espera um pouco para passar na roleta. Agora tem, pode passar. Finalmente o ponto de descida. O relógio do ponto, em cima da hora. Nesse momento, o relógio do coração do nosso amigo já passou do ponto. Olha que interessante, né, essa construção. Está acelerado. Então, notem que esse desenvolvimento foi feito por meio de um exemplo muito específico, né, que é o exemplo do dia a dia, do cotidiano de trabalho desse chefe de família. E aqui, pessoal, nós finalizamos, né, a nossa aula, né? Nós falamos um pouco aí
sobre a estrutura do parágrafo padrão, né, levando em consideração que esse parágrafo se fundamenta a partir do tópico frasal, do desenvolvimento desse tópico frasal e da conclusão, que geralmente, não geralmente, mas não necessariamente está presente, certo? Então, nós vimos aí alguns tipos de tópicos frasais, alguns tipos de desenvolvimento de parágrafos. E agora, essas são as nossas referências, né? O Walton M. Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, e esse material didático que foi desenvolvido para a disciplina de Leitura e Produção de Textos 1, lá da Universidade Federal da Paraíba. Então, agradeço a atenção de vocês, assistam ao vídeo, sistematizem seus estudos ao mesmo tempo, façam anotações no caderno e tenham todos e todas um excelente dia e bons estudos. Um abraço.